Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Hoje vamos falar sobre o IVVB11, um ETF que ele é negociado na nossa bolsa brasileira e representa as 500 maiores empresas americanas, tá? Apesar de você comprar ele em real, ele na verdade sofre influência do dólar e da variação das empresas norte-americanas, tá bom? Bom, o que a gente vai falar especificamente nesse vídeo? A gente vai falar se o ETF vale a pena, a liquidez, a volatilidade, a rentabilidade nos últimos 10 anos, o preço do papel nos últimos 10 anos, os dividendos nos últimos 10 anos e quais os pontos positivos e negativos. Lembrando que um ETF ele é um fundo de investimento passivo, né? Geralmente passivo, tá? Que ele tem um índice, né? No caso, assim, por exemplo, o IVBB11, ele é o índice das 500 maiores empresas americanas, ou você tem também, por exemplo, o BOVA11, que é o índice das maiores empresas brasileiras, tá? Você também pode ter outro ETF, por exemplo, que investe em energia limpa, né? Às vezes é uma carteira fechada com ações já específicas, gerida de forma passiva, né? Isso é, não tem um gerente lá de investimento fazendo os aportes. O próprio fundo automaticamente vai colocando ali, por meio de um cálculo, quais são as ações que se encaixam naquele perfil, tá? Bom, pessoal, o conteúdo desse vídeo é apenas para fins educativos, não é recomendação de investimentos, tá ok? Consulte um profissional caso pretenda investir. Bom, e aí, o IVBB11 vale a pena? Sim, ele vale a pena, tá? Se comprado na maneira certa, no momento certo, tá? Da forma certa. Ele é uma forma de investir no mercado norte-americano, sem precisar abrir uma conta no exterior ou se preocupar com a conversão cambial. O ETF é negociado na B3 e pode ser comprado e vendido por meio de uma corretora. A volatilidade média nos últimos 10 anos foi de 17,5%, tá? O que isso significa? Que ele pode aumentar 17% e pode diminuir 17%, tá? Num período curto de tempo. É isso que significa. Só para vocês terem uma ideia, o Ibovespa, a volatilidade dele é de 27%, tá ok? E a liquidez do IVBB11, né? O que significa liquidez mesmo? Significa a facilidade que você tem de retirar esse dinheiro, botar esse dinheiro na sua conta, né? Isso é a facilidade que você tem de vender o IVBB11 no mercado e botar esse dinheiro na sua conta, né? Então, a liquidez dele é alta, tá? Afinal de contas, existe um volume de negociação, né, médio diário de 200 milhões. Então, você não vai ficar com dificuldade de retirar esse dinheiro do investimento, tá ok? Bom, e a rentabilidade nos últimos 10 anos? Bom, a rentabilidade foi de aproximadamente 280%, considerando os preços das cotas ajustados por proventos. Isso significa que quem investiu 10 mil no IVBB11 em agosto de 2013 teria cerca de 38 mil. No entanto, vale lembrar que a rentabilidade passada não garante de forma alguma rentabilidade futura, o que o investimento em ETFs envolve vários riscos, tá? A rentabilidade anualizada do IVBB11 nesse período foi de 28%. Então ele rendeu em média 28% ao ano, tá? Superando o CDI, que rendeu 9,6%, e o Ibovespa, que rendeu 9,4%. Bom, pessoal, deixa o seu like aí para cada vez mais agregar no seu autocrescimento, tá? E compartilhe também o vídeo para que outras pessoas tenham essa informação também. Muito obrigado, vamos continuar aqui. E o preço do papel nos últimos 10 anos, né? Ele variou entre 41 e 42 reais, tá? Que foi foi o valor inicial lá em 2014, tá? E agora em 2013 ele chegou a 247, tá? Que foi o valor máximo atingido em março de 2023. Bom, e os dividendos nos últimos 10 anos, né? Esse ETF ele representa as 500 maiores empresas americanas. Os seus dividendos são reinvestidos automaticamente. Eles não vão para sua conta, tá? Então o que acontece? No momento que o fundo lá recebe os dividendos, ele automaticamente reinveste para você. Então você não vai ver esses dividendos, mas vai ter um acréscimo ali na sua quantidade ali de cotas, né? Vai melhorar para você ali. Bom,
os pontos positivos e pontos negativos? Começando pelos pontos positivos, né? O IBBB11 ele é uma ótima diversificação, porque tem um acesso a um portfólio bem diversificado de empresas, né, de diferentes setores e países, reduzindo o risco de concentração em um único mercado ou segmento. Lá na Bolsa Americana, empresas de outros países também podem abrir na Bolsa Americana, né? Inclusive tem empresas brasileiras, se eu não me engano, até o Banco Inter abriu lá recentemente, tá bom? Se eu não me engano, foi essa empresa que abriu lá. Então você pode investir em outras empresas de outros países lá. De qualquer forma, ele pega as 500 maiores, tá? Bom, outra coisa interessante é a exposição ao dólar, né? Que pode ser uma forma de se proteger da desvalorização do real em relação ao dólar, já que o fundo reflete a performance do índice SP500 em reais. Então o que acontece? Se o dólar valorizar, o índice também valoriza, tá? Assim como se as empresas americanas se valorizarem, ela também valoriza. Então você ganha de duas formas, com a valorização do dólar e com as empresas americanas também. Bom, ele também tem uma taxa de administração barata, né? 0,24% ao ano, que é inferior à média dos fundos de investimentos no exterior disponível no mercado brasileiro, tá bom? Pontos negativos. A gente tem aí o risco de mercado. O ETF ele está sujeito a oscilações de mercado acionário nos Estados Unidos, né? Que pode ser influenciado por fatores políticos, econômicos e sociais. Se o índice SP500 cair em dólar, o fundo também cairá em reais, independente da variação cambial, né? Então, assim, a gente pode sofrer essas questões políticas americanas aí, mas geralmente, né, assim, dando um contraponto, geralmente a política americana ela é mais robusta que a brasileira, né? Então, de certa forma, você vai estar se protegendo mais, mas isso não necessariamente é verdade. Bom, risco regulatório. O ETF ele pode sofrer alterações nas regras tributárias ou regulatórias que afetam os investimentos no exterior. Por exemplo, se houver uma mudança na alíquota do imposto de renda sobre os ganhos de capital ou sobre os dividendos recebidos pelo fundo, isso pode impactar a rentabilidade do investimento, tá ok? Então esses são os pontos negativos. Bom, pessoal, e para fecharmos aqui, né? Só para a gente fechar o nosso vídeo com as informações mais relevantes, a média do retorno anualizado, né, deste ETF, do IVBB11, foi de 28%. Né? E na questão dos dividendos, mais uma vez, eles são reinvestidos automaticamente. Né? Então, dentro desses 28%, a gente também tem a rentabilidade dos dividendos, tá ok? Bom, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e vamos aí, veja o nosso próximo vídeo para que cada vez mais você agregue aí no seu autocrescimento, tá ok? Muito obrigado.